Fala galerinha, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, a turminha aí do 8º ano. Como você já sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou professor de matemática e estarei com você aqui durante todo esse ano para a gente compartilhar conhecimento, certo? E vivenciar aí alguns assuntos, né? Na sua maioria de grande importância para para a sua vida acadêmica aí, para a sua educação nos anos finais aí do ensino fundamental, certo? Hoje quem está me acompanhando, saudade de você, professor Tiago. Hoje quem está me acompanhando é o professor Tiago, vai participar aqui do chat com a gente, vai fazer aqui suas colocações, trazer seus comentários de acordo com o tema que a gente vai abordar, certo? E os seus comentários são sempre de grande valor, certo? Como você sabe, o sistema de nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode participar aí da aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Todo mundo aí já está enturmado, já está aí com seu login, a sua senha, para ter acesso ao nosso aplicativo, mas alguns alunos ainda não fizeram o download do nosso aplicativo, certo? Então, vou passar a palavrinha aqui para o professor Tiago, ele vai falar um pouco aí do aplicativo e dar as boas-vindas para vocês. Valeu, Pedro, né? Então, estamos aqui novamente na parceria e, como a gente sempre diz, né? Ou seja, sinta-se participante dessa aula. Se você está vendo ao vivo agora, vai lá no aplicativo, né? Baixa o aplicativo, instala, já passamos as orientações. Se tiver qualquer dificuldade, vai lá na secretaria da tua escola para te ajudarem a você conseguir acessar o aplicativo, tá certo? Se você já está pelo aplicativo aí, ó, manda aqui para mim uma mensagem sobre a aula, sobre o que você está achando, alguma dúvida, tá certo? E que essa aula, ela acabe sendo, a sua participação acabe sendo a parte mais importante dessa nossa aula aqui, tá certo? Vou passar novamente para o professor Pedro e quando a gente começar a trabalhar o tema aí, a gente já vai fazendo essa parceria aqui, instigando vocês aí sobre o tema da aula de hoje. Vai lá, Pedro. Show de bola, muito obrigado, professor. Vamos dar início aqui, né, à nossa aula. Vamos terminar aqui os avisos, tá? Para a gente falar aí do que a gente já vivenciou e do que a gente vai começar a vivenciar a partir da aula de hoje, certo? Então, como o Tiago falou, a participação de vocês é muito importante, certo? Existe uma diferença enorme aí entre videoaula e aula digital, certo? Que é justamente essa participação ao vivo aí no chat conosco, tá bom? Então, participe, chame seus amigos aí, faça o download do aplicativo e vem participar da aula com a gente ao vivaço, tá bom? Não se esqueça, por favor. Outro recadinho bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube, tá? Um canal super organizado, um canal totalmente com vários conteúdos, tá? Que você pode estar absorvendo lá no nosso canal no YouTube, certo? Então, lá tem uma playlist lá, separado, bem organizadozinho, bem bonitinho para você. Uma playlist lá do 8º ano. Você vai clicar, lá tem as aulas não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas, certo? Também é muito importante as playlists das outras séries, certo? Tem lá do 7º ano, do 6º ano, que você pode sentir dificuldade aí em alguma questão, tá? Que a gente esteja trabalhando aqui no 8º ano, mas o assunto é do 8º, mas depois que a gente desenvolve o assunto, a gente precisa aí de resolver uma equação. Então você dá um pulinho lá na playlist do 7º ano que você consegue ver essas aulas, certo? Então não deixa de se inscrever, manda para os teus amigos aí para se inscrever também no nosso canal e acompanhar lá nossas aulas, tá bom? Você pode ou assistir como reprise ou você pode assistir pela primeira vez lá as aulas no nosso canal. Tem a aba do comentário que você pode comentar lá nos vídeos, certo? E também algo muito importante, né? Você pode assistir a hora que você quiser, no momento que você quiser, dando pausa, fazendo as anotações. Então é uma ferramenta bastante valiosa aí que vai te ajudar na tua aprendizagem, certo? Vamos falar do que estávamos vivenciando, né? Nas aulas anteriores, a gente viu a ideia de razão, certo? Depois da ideia de razão, a gente viu a ideia de proporção. Depois da ideia de proporção, a gente viu aí a questão das grandezas diretamente e inversamente proporcionais.
fizemos vários exemplos, tá? Vários questionamentos sobre essa temática, tá? E hoje nós vamos dar início ao estudo de fração, voltado mais para a questão dos números decimais e das porcentagens. Mas não se esqueça que essa ideia de fração também está associado à ideia de razão, que é o que a gente estudou nas aulas anteriores, certo? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, certo? Falando aí dos números naturais. Bota a tela bem grandona aí, Billy, por favor. Então, essa ideia aí dos números naturais que a gente utiliza, como a gente sabe, né? Antigamente não existiam os números, certo? Então, o pessoal lá utilizavam vários artifícios para driblar essa necessidade dos números, tá? Então, eles contavam aí os seus rebanhos de ovelhas com pedras, dando nó em cordas, com gravetos, mas tudo isso eram falhos, né? Tudo isso se perdia com o tempo. Então, quando surgiu aí os números, né? O conjunto dos números naturais, né? Que é do 0, 1, 2, 3 até o infinito, aí as coisas melhoraram, né? Então, você pode notar que o número, ele está no seu dia a dia. Para onde você olha, você vê números, certo? Eu estou aqui de frente para um relógio que está passando aqui o tempo, tá? Para que a gente se mantenha ligado. Imagina que se não existissem os números, né? Esse tempo aí que estavam passando, passasse com letras, hein, professor Tiago? Com letras por extenso. Você ia ficar doido, né? A gente tem os números também para se localizar, né? O CEP da sua casa é formado por um número. Você tem um registro, né? Um CPF, que é um número para cada brasileiro, né? Através desse número aí que são identificados a sua existência, né? A gente usa os números para classificar, o cara ficou lá em primeiro lugar, em terceiro lugar, em 10º lugar. A gente utiliza para medir, certo? Não só o peso, como eu coloquei ali, né? 25 quilogramas, mas para medir também um terreno, um espaço. Aí a gente utiliza várias unidades de medidas, certo? Para medir também a capacidade e o volume, por aí vai, tá? A gente pode colocar esses números em ordem, crescente ou decrescente, comparar esses números, fazer operações também com esses números. Então, apenas da necessidade de contar, surgiu os números e a partir desses números surgiram tudo isso que a gente vê no mundo matemático com os números hoje em dia, certo? Então, depois disso aí, verificou-se que algumas divisões, né, não se dava de forma exata. Como eu coloquei aqui, por exemplo, ó, 42 dividido por 6 é igual a 7. Eles verificaram também que algumas divisões não dá para a gente dividir, por exemplo, 3 dividido por 2. Não vai dar um número natural. Então, foi com essa necessidade que foram criando outros números aí, certo? Outros conjuntos numéricos. E hoje nós vamos falar da ideia de fração, tá? Então, vamos fazer uma revisão aí de definição de fração, como é que a gente encontra essas relações também de fração. Você vai ver que fração também está no seu dia a dia, mas como todo aluno sempre fala, né? Se viu um probleminha com uma fração, ele chora logo. Ah, fração? Não, eu odeio fração. Por quê? Porque não é habituado a trabalhar com essa ideia, certo? Ele está acostumado aí a pegar a calculadora e dividir. Encontra um número decimal que é representado na forma de fração e a gente vai ver isso também nessa aula e na próxima aula, certo? Então, você vai observar que essa questão da fração não é muito do gosto, né, das pessoas, porque raramente eles veem essa fração aí no dia a dia, certo? Então, a ideia de fração, ela representa uma parte, né, em relação a um todo. Então, eu trouxe uma situação aqui, ó, que diz o seguinte. Ana está dizendo o seguinte aí, ó, meu álbum já tem 45 figurinhas de um total de 100. Isso significa que ela completou 45 figurinhas em um total de 100. Então, o 45 é a parte e o 100 é igual ao todo. Então, eu escrevi aí essa relação em forma de uma fração, certo? Já a Paula diz o seguinte, dividi igualmente 9 maçãs entre mim e meus 2 amigos.
No total, são 3 pessoas. Então, cada uma ficou com 3 maçãs. Então, essa é a ideia aí da fração. Eu vou dividir 9 maçãs para 3 pessoas. Isso aqui é uma fração. E pode notar que fração também é uma divisão. Eu posso dividir aí o 9 por 3, que vai dar igual a 3. Então, cada pessoa aí ficou com 3 maçãs, certo? Então, a ideia do número fracionário, a gente sempre traz essa questão do lúdico, né, do desenho. Então, eu coloquei aqui um retângulo, certo? Peguei esse retângulo, fiz um traço no meio, na horizontal. Então, eu dividi esse retângulo aí em 2 retângulos iguais. Depois, eu fiz um traço aí na vertical. Então, eu dividi esse retângulo agora em 4 retângulos menores. E desses 4 retângulos menores, eu pintei aí um de vermelhinho. Então, eu quero representar essa fração que foi pintada. Então, você vai contar aí quantos quadradinhos eu pintei, que foi um quadradinho, e um total de quantos quadradinhos que eu tenho aí? 4 quadradinhos. Então, eu tenho aí a fração 1 e embaixo 4, certo? Então, sempre quando eu escrevo uma fração, o número de cima ele é chamado de numerador, o número de baixo ele é chamado de denominador, certo? E a gente lê essa fração aqui como 1/4, certo? E essa ideia de 1/4 é justamente da ideia do seu quarto aí da sua casa, tá? Antigamente as casas eram divididas aí em 4 partes iguais, tá? E uma dessas partes era onde as pessoas dormiam, né? Então eles chamaram aquele pedacinho lá de 1/4, tá? Hoje em dia as casas têm 2, 3, não é, Tiago? 7 quartos com suíte e o resto. Mas antigamente as casas lá, tudo modelinho era dessa forma. Então essa fração aí 1/4 vem justamente do quarto aí da sua casa, tá? Vamos pegar outro exemplo aí. Eu tenho um círculo, tá? Vou pegar esse círculo e vou fazer divisões. Primeiro, dividir na metade. Depois, dividir aí em 4 setores, em 4 partes iguais, tá? E depois, dividir de novo, ou seja, dividir aí esse círculo em 8 pedacinhos iguais. Desses 8 pedacinhos iguais, eu pintei 2 de branco. Então, que fração é essa que está representada aí de branco? Eu tenho 2 pedacinhos brancos, num total de quanto? Num total de 8. Então, eu tenho aí a representação de uma fração e a gente lê isso aqui na forma de 2/8, certo? Então, a gente começa a entender essa relação aí de definição de fração e a gente pode também entender a relação da complementação, tá? Observe, tem 2 pedacinhos aí pintados de branco, num total de 8. Se eu perguntasse aí, qual é a parte que não está pintada de branco? Você ia contar aí, ia verificar que tem 6 em um total de 8. E esses 6 num total de 8, pode notar que esse 6 é justamente essa diferença aqui, ó, de 8 menos 2. Então, do total que é 8, pintado de branco eu tenho 2. Então, o que não está pintado de branco é essa diferença, certinho? Tranquilo até aí, né? Então, eu tenho aí 6 num total de 8 pedacinhos, tá? Então, trouxe aqui alguns exemplos, tá? Para a gente entender que a partir de um simples probleminha, a gente pode fazer aí diversas perguntas relacionadas a essa fração, certo? Então, tem o seguinte aí, ó. Rafael foi a uma doceria, comprou uma barra de chocolate igual a representada a seguir e comeu 8 pedaços. Então, eu tenho aí essa barrinha, tá? Essa barrinha ela foi dividida aí em vários quadradinhos, certo? Iguais. E a gente precisa saber quantos quadradinhos eu tenho aí no total, né? Então, eu tenho aí, ó, 20 pedacinhos iguais. E Rafael comeu 8 pedaços. A pergunta é a seguinte: qual fração representa a quantidade de chocolate que Rafael comeu em relação à barra todinha? Tá? Então, ele comeu quantos pedaços? Ele comeu 8 pedaços de um total de 20 pedaços, certo? Então, representei aí essa fração em relação ao total, tá? E você pode notar aí que a gente pode fazer várias perguntas relacionadas apenas a esse probleminha aí da barrinha, certo? Professor Tiago,
alguma colocação a se fazer nessa questão aí da definição de fração? Fale comigo. E aí, Pedro, olha, aquela parte que o professor Pedro falou, né, ou seja, de que muitas vezes os estudantes ficam meio incomodados quando a gente vai começar um tema de fração. De fato, né, como o professor falou, a gente não vê no dia a dia as frações, porque no mundo real os números na forma decimal dão conta, né? Mas a importância das frações é porque elas estão ligadas a outros temas de matemática, né? Ou seja, quando você vai estudar a ideia de proporcionalidade, seja em geometria, seja em aritmética, seja em álgebra, a fração ela vai ter uma importância. Quando você for estudar probabilidade, por exemplo, então a fração como medida ali também vai ter sua importância. Quando você for estudar, por exemplo, a ideia de regras de três, proporcionalidades na aritmética, ou quando você for estudar alguns temas relacionados a números, você vai ver que as frações elas ajudam a você a compreender esses temas. É lógico que com toda razão aí que vocês têm com relação às frações, que é melhor o número normal, não é como eles dizem, né, Pedro? Professor, faz com o número normal. Ou seja, as frações têm essa anormalidade justamente por isso, porque a gente não enxerga no dia a dia. Mas percebe esses exemplos que o professor Pedro trouxe. Ou seja, a parte de um todo. Se a gente fosse representar como um número na forma decimal, era muito mais complicado da gente compreender do que se a gente estivesse usando a fração, como o professor Pedro colocou. Então, compreende isso, que a fração é como se fosse um degrau que te ajuda a compreender coisas que vão vir mais na frente, né? Ou seja, a fração ela vai te dar uma base de compreensão de algumas situações matemáticas e de algumas situações da matemática relacionada com outras áreas, tá certo? Citei algumas aqui. Então, tem um pouco de paciência aí com as frações, até porque uma outra dificuldade que ela tem, né, que uma mesma fração, que o professor Pedro está observando ali, 8 sobre 20, se ele tiver dando uma outra aula de fração como um outro significado, aquela fração 8 sobre 20 vai representar uma outra coisa. Quando for uma aula de porcentagem, por exemplo, 8 sobre 20 representa quantos por cento? Então, você observa que a fração ela vai caminhando por áreas da matemática e que é importante, nós diríamos aqui, né, que é muito mais importante você compreendê-la como algo que vai te ajudar a ter uma noção melhor de outros temas da matemática do que você simplesmente abrir mão dela, tá certo? Então, presta bem atenção, como o professor Pedro também falou, dá uma olhadinha na playlist, né? A gente, no caso, eu já tenho aulas aí sobre significados das frações lá no 8º ano, desculpe, no 7º ano, e juntando com esse exemplo que Pedro está trazendo aí, você começa a perceber o grande universo que tem com relação às frações, tá certo? Passar para ele continuar aí, mas presta bem atenção nesses exemplos aí. Vai lá, Pedro. Perfeito, Tiago. Como eu falei, né? A gente estava estudando razão e proporção, e quando a gente dizia lá, 2 está para 3, 2 carros está para 3 motos, ali é uma fração, certo? Quando a gente pegava aí e igualava aquelas razões, formando uma proporção, aquilo ali também é fração, certo? E também nos dá a ideia de frações semelhantes, certo? Então, sempre se atente a essas coisas, porque a ideia de fração é só o pontapé inicial para vários outros conteúdos, certo? Então, imagina aí, como o Tiago falou, né? A gente está estudando aí estatística, estamos estudando probabilidade, que você vai ver futuramente. Então, quando a gente chegar nesses determinados assuntos, você vai ver que a ideia da fração é apenas o pontapé inicial. Então, a gente vai dizer, lembra dessa fração? Como é que a gente transforma em porcentagem? Faz isso, isso e isso. Como é que eu transformo para um número decimal? É só fazer isso e isso. Então, a gente não vai mais, quando a gente for trabalhar com outros assuntos, fração vai ser só um pedaço pequenininho dessa temática e a gente não vai ficar tanto tempo mais preso à ideia de fração como estamos aqui agora, certo? Então, presta bastante atenção nessa relação aí que o professor Tiago falou e que eu estou alertando você aqui também, tá? Então, a gente vai sempre aprender essa ideia aí. Estamos vendo a ideia de fração, depois, na próxima aula, vamos ver a ideia aí da transformação, né, da fração para um número decimal e, consequentemente, para uma porcentagem, tá? Na letra B, eu perguntei o seguinte, o exemplo é o mesmo, como eu falei, tá? A gente vai sempre
através de um exemplo, a gente pode fazer várias perguntas. Então, lembra que Rafael continuou indo à doceria e continuou comendo 8 pedaços, tá? Letra B. Que fração representa a quantidade de pedaços que sobraram em relação à barra toda? Então, lembra da resposta do exemplo anterior? Ele comeu 8 num total de 20. Então, sobraram quantos agora? Sobraram 12, que é justamente o quê? A diferença que eu falei para vocês, de 20 menos o 8. Então, é essa questão aí de complementação, tá? Que a gente dá para entender justamente essa ideia de fração. Então, ficaram 12 pedaços em um total de 20 pedaços, certo? Então, se você soma a quantidade que Rafael comeu com a quantidade que ele não comeu, a gente vai ter aí a barra inteira, certo? E a gente já observa aí também essa ideia da adição, né, das frações. Então, se eu somo, tenho 12 aqui, se eu somo esse 12 com 8, vai dar igual a 20. Então, a gente imagina aí se eu pergunto, qual é a quantidade de quadradinhos que Rafael comeu e a que ele não comeu? Foram 20, num total de 20. E a gente falou que fração nada mais é do que uma divisão. Então, se eu divido 20 por 20, eu tenho uma barra inteira, certo? Na letra C, tem letra C, né? Perguntei o seguinte, ó. A parte que ele não comeu, distribuiu igualmente para Leandro, Carla e Antônio. Quantos pedaços de chocolate cada um recebeu? Então, a parte que ele não comeu foram 12 pedaços no total de 20. Esses 12 pedaços, ele dividiu aí para Leandro, Carla e Antônio. Então, ele dividiu em 3 partes iguais, certo? Então, eu vou pegar o 12 aí, dividir por 3, vai dar igual a 4. Então, a gente vai ter aí 4 pedacinhos, num total de 20, certo? Então, essa é a fração que cada um aí dos amigos Leandro, Carla e Antônio comeram, certo? Comeram 4 quadradinhos aí, num total de 20. A gente observa bastante essa ideia aí de fração quando a gente estava na escola, né? Você pode notar que quando é algo para prejudicar a gente num instante aprende, né? A gente não gosta de número decimal, de operações, mas quando é nota, aí sabe. Quando é dinheiro, troco, aí sabe, né? Quando a gente pega essa ideia de fração, por exemplo, eu lembro muito da minha época de escola, né? Eu era 6º, 7º ano ali, Tiago, e não tinha dinheiro para o lanche, né? Era 3 biscoitos contadinho dentro da bolsa. E aí a gente ficava tentando pegar lanche de todo mundo, né? Então o pessoal comprava aqueles sacolé que vinha no saquinho, aí eu chegava, me dá um pedacinho aí ele pegava um pedacinho do picolé e me dava. Aí eu pedia a outro amigo, um pedacinho aí, pegava um pedacinho e me dava. No final do intervalo, eu comia um picolé inteiro e os meus amigos que me deram cada um pedacinho, ou seja, uma fração do seu picolé, né, comeram menos do que eu, que não paguei nada por isso, né? Aí eles começaram a se ligar, dizer, gente, tu não pagou nada, pegasse um pouquinho de cada um, né? E aí comesse um picolé inteiro e a gente comeu menos. É a mesma coisa também da tarefinha da escola. Exatamente. O menino tá a tarefinha lá da escola, 10 questões, o menino só fez 7. O outro menino fez 4. Então você pega as 7 de um, pega 3 do outro, você fez as 10 e os outros ficou com nota baixa e você com a nota maior. Isso aí também é ideia de fração. Uma coisa massa que eu não sabia foi quando o Tiago falou, nessa aula de fração, que a gente estava vendo no 9º ano, né? É a ideia da perna fraturada, né? Então, essa ideia da perna fraturada, quando a gente fratura a perna, a gente está cortando a perna em pedaços. E esses pedaços são frações da perna, né? Então, você pode notar que essa ideia de fração aí está em todo lugar. E, principalmente, a ideia dos números decimais, né? Que vem de uma fração. Eu acho que o único lugar que a gente vê fração realmente é nas receitas de bolo, né, Tiago? Onde tem lá uma xícara e meia. Então, ele coloca um 1 e depois coloca uma fração, né? Um número misto, no caso, certo? 1 meio.
Mas essa é a ideia que a gente queria passar para vocês, certo? Da ideia aí inicial de fração, tá? Quando a gente começa a dividir essas frações, tá? Observa aqui a letra D, que eu quero saber a quantidade, certo? Que cada amigo comeu. Então, foi 4, como eu falei, num total de 20, certo? Quando a gente pega essa ideia de pedaços, tá? Como, por exemplo, aqui, 3 paçocas para dividir para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar com 1,5 paçoquinhas. E isso aí já é um número que decimal, que a gente vai ver na próxima aula. Tiago, se despeça do pessoal. Aí, pessoal, muito obrigado aí, tá certo? Valeu, Pedro, aula massa. Então, vai lá no nosso canal no YouTube, manda lá os comentários e qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima. Vai lá, Pedro. Tchau, tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula.